Fala pessoal, beleza? Ângelo na área. Você sabia que dor não é tudo igual? Pois é. A característica da sua dor, ela pode ajudar muito o fisioterapeuta ou osteopata a determinar o norte ali para poder fazer um fechamento de um diagnóstico. Ou seja, dependendo de como essa dor se ela tem horário, dependendo das suas características, fica mais fácil para a gente identificar o tecido que está sendo lesionado, que está sendo estressado ali, que tem um sofrimento tecidual acontecendo naquela região e determinada a região também. Só para que você tenha uma ideia, uma dor articular, por exemplo. Uma dor articular, ela vai ter uma característica específica de dor de final de ADM. Então, no final da amplitude de movimento, você vai sentir aquela dor característica e bem específica na região. Na extensão completa de um joelho, numa extensão completa de um braço. Então, e a dor vai ser bem específica. Isso geralmente caracteriza uma dor de ordem mais articular. Temos também uma dor, por exemplo, uma dor discal, né? Uma dor de hérnia de disco. Ela vai ser uma dor onde ela vai ter início mais ali no começo da manhã, onde o disco intervertebral ele vai estar mais hidratado. Ela vai aumentar em tosse, em espirro, defecação, que nós chamamos essa força que a gente faz para defecar de valsalva, né? A gente aumenta a pressão intraabdominal e como já tem uma extrusão, né? Já tem algo herniando para trás, né? Indo lá para a região da medula espinal, ela vai comprimir um pouquinho mais e a pessoa vai sentir dores ao tossir, ao espirrar, ao defecar. Isso já diz muito, né? E ela também tem uma característica que é uma dor de início de movimento. Ao começar o movimento, ela dói um pouco mais. Também temos uma característica de dor de miofacial, tá? Não é bem um músculo ainda, é uma dor miofacial. Ela vai desenhar bem o trajeto ali, ela vai desenhar bem o ventre muscular e ela vai apresentar mais dor em estiramentos, né? Com características de repuxo, né? Então você vai sentir o tecido repuxando, até mesmo uma questão meio que de pele incomodando. Isso é uma característica de miofacial. A fáscia, né, é uma pele que recobre ali a musculatura. Você pode ver isso também, até mesmo no açougue, numa peça de carne, você vai ver que ela tem uma película ali cobrindo a musculatura. Aquilo é a fáscia, né? Em frango também você vê a pele e sobre o músculo, ela tem uma película ali que gruda uma na outra. Aquilo é uma fáscia. E a fáscia também ela pode entrar em aderência e criar dores e criar ali disfunções. Também temos ali uma característica de dor diferente dessas daí, que seria uma dor de característica neural. Dor em formigamento, dor em anestesia, dor em trajeto, ou seja, você consegue desenhar com o dedo, é uma dor que a gente chama de filiforme, né? É uma dor bem fina e ela tem um trajeto muito específico. Então assim, o único tecido que ele pode sair desde da coluna e fazer um trajeto até a ponta do dedo, o único tecido que pode fazer isso é uma inervação. O músculo ele é segmentado, né? Já o nervo ele é um tecido contínuo, então quando tem uma dor em trajeto, ela com certeza tem grande chance aí de ser uma dor neural. E fora a característica de formigamento, nada vai dar formigamento a não ser a parte neural, isso é uma característica neural, tá? E muito cuidado com o alongamento, ele vai piorar bastante essa questão neural, tá? Procura um fisioterapeuta. Uma outra característica de dor que é diferente dessas todas características que eu já relatei para vocês é uma dor visceral. Olha só, a víscera em disfunção, ela também pode causar uma dor que a gente chama de projetada, né? É uma dor referida. Então, não necessariamente, por exemplo, eu estou com uma disfunção ali do estômago,
e vai dar dor nessa região do estômago? Não, ela pode dar uma dor ali na região de T6, T7, T8, né? A região ali de torácica média, da onde sai a inervação do estômago. Ou então ela pode irritar, né, por anastomose de alguns nervos, né, pela junção de alguns nervos, ela pode irritar pelo nervo frênico o braço, né, o braço esquerdo, que é o mesmo funcionamento que acontece com o infarto, por exemplo. O infarto, ele vai irritar, ele hiperreflexia demais o nervo frênico, que é o nervo responsável ali pela sensibilidade do coração, né, coração, estômago e pulmão do lado esquerdo. Então ele vai irritar esse nervo frênico e pela anastomose de alguns nervos que se juntam aqui no pescoço, ele vai irritar também o nervo mediano, o nervo ulnar do braço esquerdo. O estômago também pode fazer isso, assim como o fígado, né, pela cápsula de Gleason, ela pode irritar o nervo frênico do lado direito, né? Então, assim, a dor visceral, ela também vai causar dor e principalmente dores à distância, tá? Nem sempre vai ser focado naquela região. Geralmente dor visceral é uma dor surda, você não consegue identificar, né? Você tem dor na barriga. Mas ele também, por hiperreflexia, né? Por irritar a inervação, ele pode causar dores a distâncias no corpo também. Uma outra característica das dores viscerais é que ela também pode causar dores respeitando o ciclo circadiano. Ciclo circadiano, por exemplo, dependendo do órgão, ele vai ter um pico de atividade em determinados horários. Então, estômago, fígado, vai ter um ciclo circadiano ali umas 4 horas da manhã. Então, é característico do paciente chegar aqui, pô, doutor, durante o dia eu passo bem, mas, puxa, vou deitar, durmo, acordo com dor. Acordo por causa da dor, umas 3, 4 horas da manhã está insuportável. A gente já sabe mais ou menos ali que tem uma questão de ciclo circadiano rolando. Ou então a gente sempre pergunta, tem hora para acontecer sua dor? E aí o paciente fala pra gente, puxa, após o almoço fica terrível a dor do meu braço, da minha perna, enfim. A gente já sabe que ali também está rolando alguma coisa sobre ciclo circadiano. Então, na hora do almoço, o estômago já não está legal, o fígado já está intoxicado, faz uma hiperreflexia, ativa ainda mais a dor. Então, isso já dá mais ou menos um norte para a gente já consegue mais ou menos imaginar o que está acontecendo com esse paciente. Outra coisa também, o que a gente pode estar colocando aqui como características de dor? Uma dor muscular mesmo, tá? Propriamente dita. Dor muscular, ela vai acontecer mais na contração do movimento, né? Na execução mesmo do movimento. Então o bíceps, toda vez que eu for trazer alguma coisa para mim, usar o bíceps, ele vai me doer. Ou então no próprio estiramento máximo do bíceps, também vai ter aquela sensação de repuxo, que também é bem ruim e é bem característico. Outra situação, diferente da face que eu já tinha citado antes, o músculo em si, ele vai ter uma coisa muito característica que é o espasmo muscular. O espasmo são aqueles nódulos, sabe? Aquelas bolinhas musculares bem doloridas, geralmente perto de uma placa motora, que é onde chega o nervo pro músculo. Ele vai formar trigger points, que são essas bolinhas, esses nódulos de dores, né? Que são bolinhas mais endurecidas. O músculo vai ficar num tônus maior, vai ficar com um tônus mais endurecido e vai ficar mais fraco, porque ele consome muita energia, porém ele recebe muito pouco oxigênio. Então o músculo muito mais fraco e tenso, o tempo todo muito tenso. Isso é característica de dor muscular, tá certo? E, por exemplo, por último, uma característica de dor bem específica, que é uma característica de dor ligamentar. O que seria uma característica de dor ligamentar? É quando o paciente chega pra gente aqui e fala, doutor, eu tenho uma dor que, por exemplo, se eu fico muito tempo sentado, a tendinite arregaça, sinto muita dor. Ou então, eu ficar no sofá, eu deitar, ficar um tempo deitado, quando eu levanto, minha dor está insuportável. Que é uma característica de dor de repouso. Por que ligamento ele dói no repouso? Presta atenção.
O que segura duas articulações no lugar é músculo e ligamento. Quando essa articulação ela está desalinhada, por exemplo, ela desalinhou, o músculo e o ligamento eles vão estar sofrendo, porém eles vão estar dividindo o trabalho todo ali. Quando essa pessoa ela entra em repouso, né, quando ela descansa, o músculo ele vai descansar, ele vai relaxar, ele vai soltar aquela tensão. E o ligamento vai ficar com toda a carga ali, ele vai ficar em sofrimento tecidual. E ele vai ficar estirado durante muito, muito tempo, no tempo que você passar em repouso, descansando, dormindo. Também é de características de quando a pessoa dorme, né? Acontece muito isso. Então, quando a pessoa chega aqui e fala, putz, eu deitar acaba com o meu dia, eu sinto muita dor, ou então acordo quebrado, né? Que a pessoa acha que até dormiu errado. Não é uma característica de dor ligamentar. Então, você sabendo a característica de dor do paciente, puxa, isso já ajuda demais, já orienta muito o nosso tratamento, principalmente o nosso diagnóstico, né? A gente saber mais ou menos para onde olhar. Óbvio que tem muito mais acúmulos de parâmetros, a gente vai atrás de muito mais coisas, mas isso já ajuda demais a gente. Tá certo? Essa é uma dica aí da Clínica Reequilíbrio. Até mais!